Olá, boa noite a todos. Me chamo Natália Spolidoro, sou médica reumatologista, membro da Sociedade Paulista de Reumatologia e membro da Comissão de Mídias da Sociedade Paulista de Reumatologia. Estamos aqui hoje para falar de um tema que tenho certeza que vai aí chamar muita gente para fazer perguntas e para estar junto com a gente, que é a osteoartrite. O que você precisa saber sobre o tratamento da osteoartrite? E hoje a gente vai estar aqui com um convidado muito especial, o Dr. Murilo Dório, que é médico reumatologista e médico da Imuno Brasil. É um prazer recebê-lo, Murilo. Oi, boa noite, tudo bem, Natália? Tudo bom. Então hoje a Me gente vai ouve estar bem? falando... Sim, Ouço sim. E você, tudo bem? tudo bem. Então tá ótimo. Então hoje a Boa gente vai noite falar todo do... mundo aí que está participando, que entrou para a gente discutir esse tema tão importante de uma doença tão frequente. É verdade. Eu acho que todo reumatologista sempre tem alguma pergunta e sempre recebe isso, né? Na hora que vai numa reunião de família, na hora que vai num jantar. Então, primeira coisa que eu queria que você explicasse um pouquinho aqui pra gente é essa grande confusão entre os nomes, né? O que é artrose? O que a gente chama de osteoartrite? São a mesma coisa? Do que a gente está falando? Explica um pouquinho essa terminologia que às vezes gera tanta confusão nos nossos encontros de domingo. Isso aí, só para falar, eu queria agradecer o convite, né, essa oportunidade aí da gente conversar sobre esse tema e de estar com você, e eu gosto tanto. Então vamos, qual é a diferença entre artrose e artrite? A osteoartrite, né? A osteoartrite é um nome mais moderno, digamos, ou mais contemporâneo para artrose, tá? Artrose é um termo um pouquinho mais antigo que a gente tem evitado mais recentemente, porque ele fala de que a cartilagem, de que a articulação tem um pouco mais de degeneração, ou que dá um aspecto de que ela vem só do envelhecimento, por exemplo. E a gente sabe que na doença, né, na osteoartrite, o componente de inflamação é frequente, os pacientes sabem disso, que é comum ter um pouquinho de inflamação com acúmulo de líquido, que vem junto com a dor que os pacientes sentem. Então, esse aspecto de inflamação da doença causando a dor é o que a gente quer valorizar chamando a doença de osteoartrite. Mas a gente também é tranquilo e pode continuar falando artrose, que é um termo até um pouquinho mais fácil de falar e um pouco mais popular, a gente entende e não vai brigar com ninguém por causa disso também. Não, tá certo. E realmente, quando a gente fala de osteoartrite, né, que a gente às vezes corrige, o paciente realmente fica sem saber, então isso para a gente mostrar, né, que a gente não é que a gente está querendo ser metida, que mudaram os termos mesmo e a gente só seguiu isso, né? Quais são as articulações que a gente tem que a gente mais vê no dia a dia? Quem que é esse paciente que mais chega para a gente com osteoartrite primária, né? E que pode ser uma dica para a gente estar podendo fazer esse diagnóstico e tudo mais. Isso. As articulações mais acometidas são o joelho, em primeiro lugar é o campeão, né? É a articulação mais acometida, mas também as articulações do quadril, em que o paciente pode sentir uma dor na virilha, por exemplo, e a osteoartrite das mãos, em que o paciente tem umas nodulações nos dedinhos, que podem causar uma deformidade, causando dor e limitação para o uso das mãos também. Esses são os sítios mais comuns, então, joelhos, quadris e mãos. Mas também a gente pode ter artrose em quase todas as articulações do corpo. Outros lugares comuns são a coluna lombar, a coluna cervical, pode ter aqui uma articulação do ombro e eventualmente até no pé, principalmente no dedão, tá? Então, fique atento assim. Quem que é o paciente mais provável de ter osteoartrite, né? Que tem a maior chance? São aqueles, em geral, com mais de 50 anos. Principalmente se ele tiver, para algumas articulações, o peso um pouquinho acima, que a gente sabe que é outra coisa que está associada. Os principais fatores de risco são a idade um pouquinho mais avançada e o peso, que favorece ali as alterações da articulação que a gente vai chamar de artrose. Então, esse é o perfil mais típico. Aproveitando que a gente está falando desse quadro bem típico aí, da artrose, como são os sintomas, né? O que os pacientes sentem para reconhecer que tem artrose? O sintoma mais comum, Natália, é dor. Então, os pacientes têm uma dor que a gente fala que é do movimento. A gente até usa um nome assim, dor mecânica. O que é isso? Quando ele está parado, não está doendo.
mas quando ele levanta da cadeira, por exemplo, e vai andar, o joelho dói, aí ele dá os primeiros passos, ainda está doendo, e depois começa a melhorar devagarinho. É a mesma coisa para o quadril. Em geral, os pacientes têm uma dor na frente, na região da virilha, e aí paradinho não está com dor. Quando ele começa a andar, ele tem uma dor e limitação, um pouquinho de rigidez, assim, para começar o movimento. E isso pode se tornar mais frequente com o tempo, causando bastante limitação, né? Desde os estágios mais leves até os estágios mais avançados da doença. Então, a dor é o principal sintoma, mas pode ter também essa rigidez que eu falei, esse enferrujamento da articulação, dificuldade para andar, né? E aí as limitações que a doença pode causar. Tá certo. E a gente queria lembrar aqui que a gente está ao vivo e está aí à disposição para estar respondendo os questionamentos também de vocês que estão aí nos ouvindo, né? É um bate-papo com o Dr. Murilo, que ele falou que eu sou amiga dele, mas ele que é uma simpatia, consegue explicar tão bem, né, as doenças e chegar tão próximo aí dos nossos pacientes. E eu acho que algumas dúvidas que a gente recebe também todo dia, eu já vou trazer aqui, né? E aí? Na osteoartrite, existe mesmo aquele negócio que a gente tem que ficar com a articulação parada para tratar, que não é para correr, não é para andar, não é para ficar paradinho em casa para que ela não evolua? Isso é verdade, Murilo? Esse é um grande mito, assim. Principalmente para a osteoartrite de joelhos, o exercício físico com fortalecimento da musculatura e a atividade física aeróbica, eles são assim fundamentais, são um ponto principal do tratamento, fazer exercício. Então, o primeiro mito é que, como a articulação está com artrose, e o paciente está sentindo dor, ele tem que ficar mais parado e não fazer exercício, porque o exercício pode piorar a doença, né? Isso não é uma verdade. O que é verdade é que, às vezes, quando o paciente, né, que está parado, está um pouquinho mais sedentário, vai começar a fazer exercício, ele pode ter um pouquinho mais de dor. Por exemplo, ele não está fazendo exercício, começa a fazer uma caminhada, alguma coisa, e o joelho dói. Isso pode acontecer, mas é importante a gente saber que um pouquinho de dor, ela pode ser tolerada e que essa dor não está danificando a articulação, né, fazendo a doença piorar. E que a gente vai progredir bem devagarinho no exercício para que a gente vença esse momento de dor e consiga ganhar mais força muscular para a gente melhorar os sintomas da doença, que a gente consegue bastante com o exercício, né? Isso é bastante documentado, assim. Então, a gente sempre fala, todo tipo de movimento na osteoartrite é bem-vindo. Os exercícios programados, estruturados, mas também até outras atividades, assim, o que não pode é ficar parado. Por exemplo, sair, fazer uma caminhada na rua, ir à padaria, passear com o cachorro, ficar ativo dentro de casa, né? Tudo isso é benéfico para as articulações, além dos benefícios para o coração, para a saúde mental e todo o resto que a gente discute bastante também. Então, não pode ficar parado. Ah, ótimo. Então, a gente forçar um pouquinho, porque eu acho que, né, todas as doenças, a gente não consegue resolver tudo, né? O médico está aí para ajudar no tratamento, mas o paciente tem que se colocar como o ser principal desse tratamento, né? Então, ele tem que ajudar a gente a também estar ajudando. Chegaram algumas perguntas aqui, Murilo. A primeira do nosso colega, do Marcos Renato, e ele está perguntando aí por que no tornozelo a gente não tem osteoartrite. Isso é bem interessante, doutor Marcos. As artroses mais comuns, elas acontecem em articulações típicas, como eu falei, joelho, quadril e mão. E tem outras que são poupadas, né? A gente não entende tão bem por que isso acontece de fato. Algumas articulações têm fatores de risco bem direcionados. Por exemplo, o joelho, o peso acima, aumenta muito a carga dentro do joelho. Mas isso não acontece tanto no tornozelo, né? Talvez por uma questão de distribuição da carga, porque o nosso peso no tornozelo ele dissipa para o pé, que tem uma base maior, e isso aumenta um pouquinho a carga, né? A carga passa para o pé e não tanto para o tornozelo. Eu estou supondo, né, na verdade. E talvez até alguma outra questão de constituição anatômica da articulação ou alguma base genética, por exemplo. Mas, de fato, o tornozelo é uma articulação que, em geral, é poupada na osteoartrite. E quando ela está acometida, a gente tem que investigar se o paciente não tem alguma causa secundária ali que está potencializando aquele acometimento do tornozelo.
por exemplo, algum trauma prévio que fez lesão do ligamento do tornozelo, uma artrite reumatoide, por exemplo, que já inflamou muito o tornozelo, a gota, que é uma doença muito frequente de inflamar o tornozelo. E quando essa articulação fica com inflamações de repetição, ela pode fazer uma artrose secundária, né, como consequência dessa inflamação repetida. A gente vê isso nas nossas doenças, né, Natália? Na gota, na artrite reumatoide, na artrite psoriásica, nas espondiloartrites. Se a gente não trata a doença, o paciente inflama, ele pode fazer uma artrose secundária aí às diversas inflamações. Tá ótimo. E o Andy também está perguntando aqui para a gente, né, que em relação ao osteoartrite de mãos, que a gente falou um pouquinho, né, que eu acho que talvez seja a osteoartrite que ela incomoda tanto pela dor, mas também pela estética, né? Isso em mulher a gente vê bastante, a mulher parou de poder usar o anel, né? Essa é uma queixa que o homem, eu acho que ele fica até satisfeito quando ele precisa tirar a aliança, mas para a mulher isso é um problema. Ó, polêmica, hein? E aí ele está perguntando aqui para a gente quais são as opções, o que a gente tem de comprovado para tratamento da osteoartrite de mãos, né? E o quão eficaz seria a fisioterapia nesse cenário, no cenário da osteoartrite de mãos. A osteoartrite de mãos é um grande desafio para o médico que trata, para o reumatologista, principalmente no dia a dia. A gente tem poucas estratégias, principalmente de medicamentos, que têm uma documentação robusta, bem documentada, de que ajuda a diminuir a inflamação e a dor, e até para impedir a progressão, a piora ao longo do tempo, entendeu? Da artrose de mãos. Então, a gente é escasso. Infelizmente, a gente está no momento que a gente não tem tanto recurso com grande eficácia. Mas o que está mais bem documentado e que a gente recomenda na prática para melhorar, né, a dor e a limitação dos pacientes? É uma combinação de modalidades de tratamento que envolvem algumas medidas para proteger a articulação. Por exemplo, tudo que faz movimento repetitivo ou contração prolongada ou com força da mão tende a fazer piorar ao longo do tempo. Por exemplo, carregar sacola pesada, movimento repetitivo de digitar, carregar, né, prato, abrir pote, enfim, tudo que usa muito a mão tende a fazer piorar. Então, a gente orienta bastante essas medidas de proteção articular. Outra medida que pode ser utilizada, que não é remédio, são as órteses, que são estruturas para imobilizar. Funciona bastante para a artrose aqui do polegar, que é a risartrose, mas eventualmente pode ser útil também na artrose aqui das interfalângeas, que são as artroses dos dedinhos. Além disso, outra medida que pode ajudar, e aí eu já até respondo a pergunta da fisioterapia, são os exercícios, porque o fortalecimento da musculatura de dentro da mão tende a estabilizar mais as articulações e isso protege, né, de certa forma, no médio e no longo prazo. E esse exercício pode ser orientado por um fisioterapeuta que tem mais habilidade ou treinamento para trabalhar com a mão, mas muitas vezes isso é feito pelo profissional que chama terapeuta ocupacional, que tem bastante prática também, experiência de trabalhar com a reabilitação e o fortalecimento da musculatura da mão. E são eles que fazem essas órteses que eu citei agora também. Então, isso é o que a gente tem de tratamento não farmacológico, sem remédio. E de remédio, o que a gente tem? O que mais melhora a dor em geral são os anti-inflamatórios. E aí a gente tem as apresentações em gel, que ajudam bastante. O paciente pode usar 3, 4 vezes por dia. E a gente tem vários produtos no mercado aí de diclofenaco, de aceclofenaco, cetoprofeno. Por exemplo, o mais fácil de achar é de diclofenaco mesmo. Então, deixa na bolsa, as mulheres com dor na mão que fica inflamando, passa 3, 4 vezes ao dia, pode ajudar. E também o uso de anti-inflamatório em comprimido. Em geral, a gente sempre dá um período curtinho, 3, 5, 7 dias, que é para ajudar a diminuir a inflamação, sem causar tanto efeito colateral que pode vir com os anti-inflamatórios, né? Como gastrite, dor no estômago, até sobrecarga do fígado, do rim ou do coração. Aí tem vários outros remédios que de vez em quando a gente dá, que a evidência é um pouquinho mais baixa, eu vou até deixar para a gente discutir em outras perguntas, como os suplementos, tá? Glicosamina, condroitina, colágeno e etc. Mas o que mais ajuda aí, a dica principal para o ar de mãos é o anti-inflamatório tópico. Os géis de diclofenaco, por exemplo. Só te interrompendo um pouquinho, você falou, já foram faladas 2 perguntas aí de tratamento para osteoartrite de mãos, tá? Então, eu acho que os assuntos sempre polêmicos para a gente que estuda, né?
a doutora Rebeca perguntou do ácido hialurônico para risartrose, né? Então, lembrando aí para os nossos pacientes, a risartrose, como o doutor Murilo falou, é essa primeira articulação aqui, né, do primeiro dedo da nossa mão, né? E também perguntou para a gente em relação à hidroxicloroquina, que não teria mostrado evidência na osteoartrite nodal, mas que na prática, se você ainda utiliza. Então, se lá no ambulatório você ainda orienta seus residentes a estarem fazendo, ou se você esconde isso e faz só no seu consultório. Essa foi boa. Ó, não, o tratamento é muito parecido no Hospital das Clínicas, no público e no privado, tá? E hialurônico. O ácido hialurônico é um produto, só para vocês se contextualizarem, que ele é uma substância bem viscosa, é um óleozinho que ajuda a lubrificar a articulação e pode até ajudar um pouquinho a diminuir a inflamação. Ele tem uma evidência pequenininha e a gente usa com alguma frequência para osteoartrite dos joelhos, principalmente em pacientes com graus mais iniciais da doença, em pacientes mais ativos, atletas, por exemplo, a gente usa um pouquinho mais. Para outras articulações, a evidência, infelizmente, é bem pobre, assim, como, por exemplo, para o quadril ou mesmo para a risartrose, que é a pergunta da Rebeca, tá? Então, qual que é a minha pergunta? Eu nunca falo que não pode ser usado, porque, eventualmente, algum paciente específico pode ser beneficiado dependendo do contexto. Mas poderia ser utilizado para risartrose, mas em casos bem selecionados, assim, por causa disso, né? Da evidência um pouquinho menor do benefício. E a segunda pergunta é da hidroxicloroquina. Ó, eu não tenho usado hidroxicloroquina. Lá no Hospital das Clínicas a gente não dá também para os pacientes, nem no consultório eu também dou. Por quê? Por que tem essa polêmica, assim, para quem não está 100% atualizado? A gente deu a hidroxicloroquina durante décadas para ajudar no tratamento da osteoartrite de mãos. Na prática, alguns pacientes referiam melhora e outros não. Mas, desde 2018, saíram 3 estudos de excelente qualidade, muito bem desenhados, em revistas científicas muito poderosas, assim, que compararam a hidroxicloroquina com o placebo. E todos esses estudos mostraram que ela não fazia diferença para o placebo, tá? Então, na prática, de fato, parece que ela não faz tanta diferença para a artrose de mãos. Mesmo naqueles pacientes que têm mais inflamação, que incham mais a articulação ou que têm um pouco mais de erosão. Então, eu não tenho prescrito mesmo. Agora, um outro ponto tem muitos pacientes que melhoram. Por quê? Essa é uma pergunta bem interessante, né, Natália? Por que tem pacientes com osteoartrite que melhoram o seu sintoma com tratamentos que têm uma evidência baixa, assim, nos estudos clínicos? Não é uma pergunta interessante? Sim. Isso acontece por vários motivos. Ou o paciente tem um efeito placebo grande. O que é isso? O remédio é inerte, mas ele vem com um contexto de acreditar no medicamento e no seu potencial, ou como o medicamento é prescrito, que ele de fato acaba até melhorando, apesar do remédio ser inerte de fato. Então, esse é um ponto bem importante para explicar. Esse efeito placebo aí, que é bem famoso. Agora, outros motivos para justificar a osteoartrite é uma doença que tem períodos de pior e de melhor. Será que o paciente não estava numa fase ruim, aí você deu o remédio, ele ia melhorar de qualquer jeito e acabou melhorando com o medicamento, entendeu? Então, esse é um outro ponto para justificar. E jogando um pouquinho mais, tem um terceiro ponto. Será que a gente pode estar enganado no diagnóstico, né? Então, a gente também vale a gente rever, né? Olhando a nossa meia-culpa, né? Eu acho que a gente vê muito isso nos atendimentos. Quem atende muito percebe que os diagnósticos são migratórios, né? Então, às vezes a gente dá um nome para uma doença que vai evoluir de uma forma um pouquinho diferente, que a gente vê que aquele primeiro diagnóstico, ou a gente fez esse diagnóstico equivocado, ou realmente a gente hoje está diante de outra doença, né? Então, isso também eu acho que vale a pena a gente sempre colocar, né? A gente está... o diagnóstico, ele não é único, né? Ele vai se refazendo ao longo do tempo, ao longo da evolução, e o que a gente espera daquele paciente, né? Então, também acho que também tem a nossa meia-culpa no meio, né? Então, isso a gente tem que estar muito importante, né? Assim, e a reumato é bastante difícil, assim, na prática. E às vezes o paciente está com um quadro hoje, depois de um tempo ele pode ganhar, a gente ganha mais informação
que faz a gente até mudar o diagnóstico, né? Nesse sentido, assim, às vezes um quadro que é bem difícil de diferenciar da osteoartrite de mãos, principalmente quando ela faz umas erosões, que fica um quadro um pouquinho mais agressivo, é a artrite psoriásica, que inflama essa parte mais aqui da pontinha dos dedos. E às vezes o paciente não tem uma psoríase visível, mas a gente faz o raio-x e as alterações são muito parecidas, assim, de artrite ou da osteoartrite, da artrose. Então, essa diferenciação pode ser um desafio na prática, assim, apesar de os pacientes de artrite psoriásica terem psoríase, né, e de artrose não ter, mas às vezes não é tão fácil essa diferenciação, assim. E, eventualmente, até é difícil diferenciar de outras doenças, como artrite reumatoide, de gota, enfim, e outras até que são mais raras. Então, é importante a gente ficar bem atento, sempre examinar, ver o sintoma do paciente, procurar lesões de psoríase, por exemplo, ver se não tem indício de, né, doença por cristal, gota, pirofosfato, que é um outro tipo de cristal. Então, na prática, a teoria é muito bonita, eu brinco na reumato, mas às vezes na prática os diagnósticos podem se tornar um grande desafio, assim. E realmente, né, o que a gente mais escuta falar, e eu acho que é de domínio público geral, é o diagnóstico da osteoartrite, né? Mas a gente tem um monte de doenças que podem, né, tá aparecendo e que podem fazer esse diagnóstico diferencial. Por isso que é tão importante esse segmento, né? Não só, às vezes o paciente fala assim, há 20 anos falaram que eu tinha tal coisa. Então, há 20 anos muita coisa mudou, né? E a gente pode estar aí diante de outro quadro e ter que tratar de outra forma e tudo mais. Continuando aqui com as nossas perguntas, né? Ainda foi colocado se a gente teria alguma medida, quais as medidas que podem reduzir a progressão da doença, né? A gente falou um pouco de fisioterapia, falou um pouco de terapia ocupacional, pensando em melhora de sintoma, pensando em, né, em melhorar a atividade clínica e também a qualidade de vida do paciente. Mas e aí? Quais seriam as medidas? Você comentou já para a gente em relação à perda de peso um pouquinho, né? Mas alguma outra medida que você acha, Murilo, que vale a pena a gente estar ressaltando aí como importante para a redução de progressão de doença? Isso. Essa pergunta é bem importante, assim. A rigor, se nós formos ser criteriosos com a evidência, não tem nenhuma medida, né, para todos os tipos de osteoartrite que previne a sua progressão, a sua piora ao longo do tempo. Mas a gente sabe que o conjunto de certas medidas pode proteger as articulações. Isso é bem claro para a gente. A medida que mais se aproxima da evidência de que protege essa articulação ao longo do tempo é a perda de peso de quem tem obesidade, né, o peso acima, para o joelho, principalmente eu estou falando de joelho agora. Ou aquele paciente, por exemplo, que tem uma trajetória magra, a gente fala assim, ele era magro e continuou magro. Esse paciente, para artrose de joelho, tem um risco bem baixo de progredir. Então, é uma documentação aí ao contrário também. Então, só te interrompendo um pouquinho, o Marcos Renato está pontuando isso também, que em pacientes muito obesos, a cirurgia bariátrica, quando bem indicada, pode gerar uma resposta extraordinária sobre hipertensão e diabetes. Existe resposta bem documentada sobre osteoartrite de quadril e joelho, que eu acho que é bem esse tema que você está falando agora, que a gente já tinha trocado umas figurinhas aí atrás. Para bariátrica de quadril e joelho. E a melhora de sintomas, né? Isso. A gente espera essa melhora pela perda, pela diminuição da carga e perda do peso, né? Mas esses dados de bariátrica são bem novos na literatura, assim. Os dados começaram a sair nos últimos 3 anos, digamos, do efeito da bariátrica na melhora dos sintomas da osteoartrite. O que tem de estudo mostra que realmente melhora por causa da perda de peso, mas isso da progressão ainda não é uma coisa tão bem estabelecida, né? Só voltando aqui ao tema da progressão, então a perda de peso é o que é mais bem documentado e a gente sabe que algum conjunto de medidas pode ser benéfico, principalmente a proteção articular, né, para mãos com movimento repetitivo ou carga e para o joelho também, que a gente sabe que, por exemplo, trabalhadores que agacham, levantam, carregam muito peso podem ter uma piora um pouquinho maior ao longo do tempo, então talvez prevenir essas atividades pode ser um pouquinho benéfico. Agora, de medicamento, que é uma grande dúvida, o que eu vou dar para proteger o meu paciente ao longo do tempo? Isso aí, infelizmente, a gente tem uma documentação pobre até o momento, ou robusta, para a gente, né, indicar amplamente com esse objetivo. Então, aqui uma pergunta da doutora Ana Fice, né, nossa presidente. Nossa chefa, maravilhosa.
Um beijo. Essa é para você, porque ele é para nós, mas acho que é para você, nosso especialista em osteoartrite. O que você acha da colchicina? Se ela pode ter um papel na osteoartrite, além do uso dos pacientes com cristais? Isso. Essa pergunta é bem interessante, doutora Anafis. Ó, a gente tem trabalho, ensaio clínico randomizado de boa qualidade, que estudou a colchicina na artrose de joelhos e inclusive na artrose de mãos. Teve um estudo grande publicado agora, foi uma publicação de uma revista bem importante, a Lancet, eu acho que foi publicado e foi apresentado como apresentação oral no último ACR ou no último EULAR, não sei. Mas mostrando assim que não tem nenhuma diferença para o placebo, tá? Para osteoartrite isolada sem cristal, que é a sua pergunta. Agora, quando tem cristal, eu vou até reforçar aqui, que é um medicamento bastante importante. E qual é a dica para a gente pensar em cristal, né? No joelho, são aqueles pacientes que fazem flares frequentes, eles ficam inchando, fazendo derrame, vai e volta. Principalmente se o paciente tem um estágio de raio-x um pouquinho mais avançado. Tem dado, olha que interessante, mostrando que quando a gente estuda o líquido sinovial dos pacientes com essa artrose mais avançada do joelho, até 80% a gente encontra cristal ou do pirofosfato ou do fosfato básico de cálcio, assim, mostrando que realmente parece que nos quadros mais avançados a frequência do cristal é um pouquinho mais frequente e talvez usar a colchicina pode ter sentido, tá? Na prática, o que a gente faz? Se o paciente tem flares frequentes, a gente faz um teste terapêutico, assim, dá a colchicina um período para ver o tanto que ele responde. E se ele responder, a gente tenta deixar de manutenção, né? Aí, quando ele não tem... E você costuma deixar a dose baixa mesmo, de meio miligrama? Em geral, 1 a 2 comprimidos, assim, nessa manutenção para evitar esses flashes. Quando o paciente tem a condrocalcinose, aquela calcificação bem nítida no raio-x, aí o diagnóstico fica um pouquinho mais fácil mesmo. Para o A de mãos, em geral, a dica é o punho que fica inchando e a segunda e terceira metacarpofalânticas, né? São articulações bastante acometidas aí por esse cristal do pirofosfato. Tá, ótimo. E a Rebeca pergunta também para a gente se você tem uma boa experiência com a capsaicina para artrose de mãos. Rebeca, eu tenho pouca experiência, porque desde quando eu formei, ele sempre estava com uso assim condicional nas recomendações e na prática, quem já usou mais no passado, sempre fala que os pacientes reclamam um pouquinho. Como ele é um derivado da pimenta, então se o paciente, por exemplo, está aplicando, encosta no olho, na boca, ele arde, tem uma complicação, ou às vezes fica até com uma sensação de pinicação assim, no local de aplicação do remédio, por causa disso, né, dessa origem da pimenta. E aí tem paciente que não suporta muito. Ele tem até uma evidência razoável para ser usado na osteoartrite de joelhos, principalmente, para mão um pouquinho menos, mas seria uma alternativa também aí se o paciente tolerar bem o uso. Eu acho que a mão é bem difícil mesmo por esse fato, né, de você acabar levando ao rosto e tudo mais. Eu falo porque uma vez eu peguei e foi uma coisa horrível, assim. Então, você tem uma hipersensibilidade diferente de outros medicamentos que às vezes a gente fala, né, que dão essas sensibilidades. Também, particularmente, tenho pouca experiência e pouca adesão dos pacientes que já tentei estar tratando aí. A Charlotte pergunta pra gente em relação ao magnésio, né? E aí eu acho que a gente pode falar do magnésio também dos suplementos em geral, os que você acha que tem mais efeito, que a gente vê na prática clínica com alguma resposta. E também queria estar colocando aqui mais uma vírgula nisso, né, entre resposta. Eu vejo que muitas vezes a gente que faz ambulatórios grandes, ambulatórios de escolas, né, de referência e tudo mais, muitas vezes a gente pega pacientes muito avançados. E eu acho que aí a gente também tem uma diferença, né? Quem vai responder ao ácido hialurônico intra-articular, quem vai responder aos tratamentos que a gente tem padrão. A gente está falando de um paciente já com uma indicação de um procedimento cirúrgico, já com muita limitação, ou daquele paciente mais inicial. Então, acho que a gente tem pontos diferentes a pensar em quem a gente vai tratar, né? Isso aí, concordo 100%. Primeiro tópico, magnésio. Eu gosto bastante dessa pergunta, porque o magnésio virou uma febre aí nos últimos anos, prescrito, os pacientes todos chegam usando. Não precisa nem prescrever, já está tomando. Não precisa nem, os pacientes já estão tomando, As vizinhas indicam, os familiares, vê na TV, virou assim magnésio uma coisa... e cúrcuma.
Magnésio Cúrcuma também é um que gostam virou uma coisa bastante. impressionante. E aí eu já fiz essa investigação para ver o que, que tinha de evidência de magnésio. E eu achei dados interessantes, assim, que, por exemplo, os pacientes que têm um nível no sangue do magnésio menor têm mais grau radiográfico de artrose um pouquinho mais avançado. Ou, nesse sentido, aqueles pacientes que ingeriam menos magnésio também tendiam a fazer uma artrose um pouquinho mais avançada. Mas percebam que são dados um pouquinho mais indiretos, porque não foram feitos estudos que a gente considera da melhor qualidade, como ensaios clínicos, para comparar o magnésio com placebo na artrose. Então, esse ensaio clínico até hoje não existe. Ninguém comparou com placebo para dizer se funciona ou não, de fato, para melhorar a dor ou a funcionalidade do paciente. Então, é difícil a gente, né, indicar amplamente, porque não existe o estudo que comparou, por exemplo, com placebo, para dizer que se ele funciona de fato ou não. Agora, sobre os suplementos. Vou dar uma mensagem geral, e aí depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode falar de algum especificamente ou não, tá bom? Algum mais específico. Os suplementos, em geral, eles têm uma evidência um pouco que a gente considera um pouquinho mais baixa, para artrite de joelhos, de mão e para quadril, tá? Por que que isso acontece? Em geral, porque a qualidade dos estudos não foi tão boa. Percebam, a maioria dos estudos, dos suplementos, mostram que eles funcionam assim. Então, até comparou com placebo, comparou com outro produto, e a conclusão do estudo é que ele foi benéfico. E aí, o que atrapalha um pouquinho a interpretação é a qualidade, que esses estudos são pequenininhos, com a quantidade pequena de pacientes, ou com um desenho, né, que a gente não considera de tão boa qualidade. Então, é difícil a gente extrair uma informação robusta para ampla recomendação, tá? Então, é isso. A evidência, em geral, como o grupo é baixa, isso inclui glicosamina, condroitina, diacereína, o colágeno hidrolisado, o colágeno tipo 2 com a molécula inteirinha e vários outros suplementos. Mas eu sempre gosto de reforçar, Natália, que assim, a gente deve não prescrever os suplementos? Não, a gente deve fazer o uso racional. Isso que você falou. Pacientes em estágios mais precoces da doença, paciente que já teve uma experiência boa prévia, paciente que tem acesso, por exemplo, para comprar, porque alguns têm um preço, né, relativo um pouquinho mais alto, aí dependendo do paciente. E então o uso deve ser individualizado caso a caso. Por exemplo, hoje mesmo no consultório eu peguei um paciente que já estava usando 2 suplementos, uma colega indicou um terceiro e ele falou: olha, para mim faz sentido, porque se tem um potencial mesmo teórico de me ajudar, eu quero. E eu posso, enfim, então eu vou tentar, mesmo que eu sei que você já falou que a evidência é baixa, mas eu quero tentar. Eu falei, não, concordo, em geral são produtos seguros, e era um quadro mais inicial, né? A gente não é uma coisa errada, proibida, né? É só o uso Até selecionado. a Rita fez a pergunta também em relação à glucosamina, né? Como que você está falando, e glucosamina mais condroitina para prevenção. E aí eu entro também com os colágenos, né? Que eu acho que é a pergunta do milhão, que, como você falou, os estudos levam muito tempo para a gente poder mensurar um efeito desse, né? Então, será que um atleta, será que né? O cara faz crossfit 3 vezes na semana. Será que tomar o colágeno ou tomar a glucosamina e a condroitina poderiam ter um efeito benéfico para essa prevenção, né? Poderiam retardar o aparecimento da osteoartrite, segurar essa cartilagem, segurar essa articulação de uma melhor forma, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso também. Exatamente. Assim, um desafio da gente, por exemplo, documentar que algum remédio previne essa progressão é que a artrose, ela é uma doença de evolução muito lenta ao longo do tempo, né? Então, a gente consegue medir esse efeito em 1 ano, 2 anos, por exemplo, né? Como os estudos são feitos. É difícil da gente documentar esse efeito de fato, né? Quem Do vai colágeno, acompanhar esses pacientes por tanto tempo? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? O colágeno, por exemplo, todos os estudos mostram o efeito positivo dele, assim, que ele é benéfico, né, para a articulação. Mas é isso, entra naquele ponto da qualidade que a gente já comentou um pouquinho. E a mensagem é parecida para glicosamina e para condroitina. Tem até um estudo de excelente qualidade para artrose de mãos que coloca ele um pouquinho à frente da evidência. Ele até entrou
nas recomendações internacionais, né, para osteoartrite de mão, especificamente a condroitina. Mas a mensagem é parecida com os outros suplementos, assim, a gente pode usar, mas de forma um pouco mais racional, né, aí diante desse contexto. É escolher o paciente que a gente acha que vai valer a pena, né? Mais ou menos essa ideia. Exatamente. Um paciente que toma já 10, 15 medicamentos, você colocar mais um para ele deixar de tomar o remédio dele da pressão ou deixar de tomar o remédio dele do diabetes, a gente não vai fazer isso, né? Então, acho que é ter aí, saber olhar, né, com os olhos de médico, que a gente, né, não vai ser substituído nunca pela inteligência artificial se a gente conseguir ponderar tudo isso. Duas perguntas aqui sobre cúrcuma, né? Então, o Marcos Renato e a Sana Paula perguntando sobre dose que você utilize a apresentação, e a Rebeca questionando se a gente tem algum estudo de cannabis na osteoartrite, se a gente tem algo animador que possa vir aí. A cúrcuma, quem me conhece sabe que eu falo bastante da cúrcuma, já falei nos congressos, enfim, eu sou um entusiasta, porque realmente, assim, a gente tem, eu acho que 3 ou 4 ensaios clínicos de boa qualidade, até em revista grande, para osteoartrite de joelhos, mostrando que ela foi benéfica, assim. Em geral, com um tamanho de efeito, é um termo que a gente usa, uma magnitude do efeito pequeno, a no máximo moderado, mas que isso é bem relevante assim no estudo da osteoartrite, porque muitos tratamentos em estudos bons não vencem o placebo. Então, vencer o placebo já é uma coisa boa, e a cúrcuma tem esses estudos, né, mostrando o benefício, assim. Então, eu diria que está num grau de evidência mais intermediário, eu até uso um pouquinho mais quando comparado com os outros suplementos, assim. Ele tem um fitoterápico, tem uma ação anti-inflamatória um pouquinho mais leve, com potencial de ajudar na dor, né, dos pacientes. Dose. A gente tem 2 apresentações da cúrcuma. Uma que é a cúrcuma longa extrato e a outra que é a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma de fato. A cúrcuma, ela tem uma absorção, uma biodisponibilidade muito baixa, tá? Esse é um grande problema. Então, por exemplo, a cúrcuma longa extrato, a dose recomendada é, por exemplo, 500 miligramas de 12 em 12 a 8 em 8 horas, que é uma dose relativamente alta. Isso tudo para a gente tentar vencer essa baixa biodisponibilidade da cúrcuma, tá? A gente tem um produto no mercado que dá para comprar, que a posologia é um pouquinho ruim, que tem que usar 2 cápsulas, 2 vezes ao dia, 4 cápsulas ao dia, mas dá para manipular também, enfim, né, se fizer sentido para o paciente. E a gente tem outras apresentações, 2 aí reguladas pela Anvisa no mercado, que tem a curcumina. E que uma delas, até para otimizar esse problema da biodisponibilidade, associou com alguma tecnologia ou com algum derivado de pimenta, por exemplo, que faz essa absorção aumentar um pouquinho mais, tá? E aí a dose da curcumina pode ser 100, 200, até 400 miligramas ao dia em 1 ou 2 tomadas diárias. Aí depende um pouquinho do que a gente está juntando com ela, se for manipular ou não, tá? Os produtos de curcumina do mercado, um tem 100 miligramas, o outro tem 80 miligramas, assim, só para vocês terem uma noção aí da dose que é praticada aí no dia a dia. E você acha que a associação com a Boswellia tem sentido? Também a pergunta do Vitor Alves Cruz. Se vale a pena a prescrição individual ou essa associação você considera entre os seus pacientes? Vitor, eu não faço na prática essa associação da cúrcuma com a Boswellia porque elas têm uma ação parecida. São 2 fitoterápicos que têm uma ação anti-inflamatória leve e, teoricamente, eu estaria potencializando um efeito anti-inflamatório que poderia até se assemelhar ao anti-inflamatório oral, tá? Só que tem um estudo que chama Combo Trial, que é um estudo da Austrália que fez essa combinação de Boswellia, cúrcuma, até MSM, piquenogenol, que são outros suplementos, misturou tudo e deu por 3 meses para artrose de mão. Nesse ensaio clínico não teve nenhum problema de segurança, assim. Então eu acho que na prática não seria uma coisa assim tão grave, mas o racional me diz que talvez não faça sentido eu somar esses mecanismos de ação parecidos, né? Então, na prática, quando eu prescrevo cúrcuma manipulado, eu coloco o extrato ou a curcumina e junto com outras substâncias, como MSM, piquenogenol, mas não a cúrcuma com a Boswellia. Apesar de eu achar que não seja uma combinação também tão ruim, explosiva, assim, né? Tão explosiva, catastrófica. Não. E da cannabis, o que você tem para nos falar?
Da cannabis, assim, ele tá uma febre também, né? Bastante prescrito para indicações diferentes, mas a evidência, estudo, ensaio clínico direcionado para artrose são poucos, assim, eu desconheço algum com uma qualidade grande. Todo paciente com artrose, ele tem uma dor crônica, que até pode amplificar um pouquinho. E aí, nesse sentido, né, o cannabis pode ser incluído no arsenal terapêutico como dor crônica e lato sensu, tá? Mas estudo direcionado de excelente qualidade para indicar uma recomendação específica, eu desconheço, assim, de boa qualidade. Então, conclusão, caso a caso, né? Se você achar, você pode indicar para pacientes específicos se você achar que está no contexto. Mas não para ampla recomendação, dá para todo mundo. Não, tá ótimo. Olha, eu vi mais duas perguntas aqui que acabou que a gente não passou, que estão falando mais sobre outras doenças. Então, artrite psoriásica, artrite reumatoide, espondilite. Hoje a gente está focando um pouquinho mais na osteoartrite. Então, as duas perguntas envolviam o uso de drogas biológicas, né? Então, a gente hoje a gente não indica, né, para osteoartrite, então não é esse tema principal hoje da nossa live, né? Quem sabe no futuro, pode até ser que venha, né, até alguma coisa, mas hoje a gente não fala em biológico e uso em osteoartrite, tá? Provavelmente as pessoas aí, nossos seguidores, têm aí outra doença de base, né, Murilo? Alguns já foram tentados alguns biológicos nos estudos para osteoartrite de mãos e até de joelhos, e todos eles falharam assim, em mostrar um benefício grande para a gente indicar na prática. Assim. Então, realmente, os biológicos estão indicados para outras doenças, em geral, na reumato. Que a nossa tendência, né, é acreditar que tem uma diferença bem grande, embora a gente fale da osteoartrite como uma doença também inflamatória, né, a gente encontra menos inflamação do que nessas outras, né, doenças aí citadas. E é uma doença, né, com várias estruturas da articulação acometida, e não só a sinóvia ali com as moléculas da inflamação. Tem muito acometimento da cartilagem, do osso subcondral, e são muitas articulações diferentes, né? O quadril é muito diferente do joelho, que é muito diferente da mão. Então, isso talvez explique um pouquinho por que é tão difícil achar um tratamento único que melhore, né, a maioria dos pacientes. Então, hoje em dia, a gente está tentando estudar grupos específicos com características específicas de cada paciente para tentar encontrar aí um biológico que funcione, né, para uns subgrupos. Até chegaram duas questões agora, né? A gente já está quase aí estourando o tempo, mas falando exatamente isso para osteoartrite de coluna. Se a gente teria alguma evidência, né, para o uso da cúrcuma, que a gente já falou aqui um pouquinho, né? E se a cúrcuma tem o efeito anti-inflamatório, se a gente precisa ter os mesmos cuidados do que com os outros anti-inflamatórios tradicionais. Né? E por que essa diferença? Porque a gente não fica tão preocupado com o efeito gastrointestinal, sangramento, insuficiência renal, hepatopatia e tudo. Essa pergunta é bem interessante. Assim, de fato, o mecanismo, né, molecular de bloquear a inflamação da cúrcuma é bem parecido com os anti-inflamatórios orais, tá? Só que eles são um pouquinho menos potentes, então a gente não vê tanto problema na prática. Então, eu acho que sim, a gente deve ter um cuidado com o uso de cúrcuma e a boswellia, por exemplo, de vigiar rim, estômago. Nos folhetins ali na bula, né, da cúrcuma até fala que a gente deve evitar em quem usa anticoagulante por causa de risco de sangramento no estômago. Mas os estudos, como eles foram de curto prazo, em geral 3 meses, eles não nesse tempo de 3 meses, parece que é seguro aí em relação a esses pontos do estômago, fígado e rim, por exemplo. Então, é seguro no curto prazo, é o que a gente tem de informação, tá? Então, a gente pode prescrever 2, 3 meses, depois reavalia o paciente, ver se tem necessidade de manter, se a gente troca o mecanismo. E a outra pergunta era da cúrcuma na coluna, né? A coluna. A artrose de coluna é um mundo à parte, assim, tá? A gente não discute tanto com a artrose periférica do joelho, do quadril e da mão, porque ele envolve outros pontos. A coluna tem uma estrutura de sustentação própria, tem muita musculatura envolvida em volta da coluna, questão postural, questão genética super relevante. Então é um pouquinho diferente. Mas, em poucas palavras, a gente pode usar a cúrcuma para alguns tipos de lombalgia, que o paciente tem alguma característica mais inflamatória, e tentar, né, como uma opção terapêutica. Apesar de não ter também estudo de excelente evidência focada para a coluna especificamente.
Tá ótimo, Murilo. Olha, a gente já estourou o tempo, já estão pedindo aqui para a gente encerrar. Mas eu acho que fica, né, de alerta que a osteoartrite, como você disse, né, ela é uma doença que vai evoluir de uma forma insidiosa, então ela vai demorar para progredir. E a gente tem que se colocar como médico, mas o paciente tem que identificar a sua doença, né? E talvez das nossas doenças seja que a gente mais precise dessa intervenção multidisciplinar, que a gente precise da ajuda do fisioterapeuta para melhorar esse músculo que está em volta dessa articulação, que a gente precise do educador físico para fortalecer a musculatura de uma forma global, né? Porque assim a gente melhora sintoma, a gente melhora a estrutura dessa articulação e a gente consegue ter uma melhora clínica desse paciente. Eu acho que todas as perguntas quando giram, né? Quantas vezes a gente recebe no consultório, doutora, eu preciso, o médico falou que eu preciso fazer cirurgia, eu não quero, eu preciso. O que vai dizer você, né? O sintoma é você que diz, é você que vai conseguir ver quanto que isso é limitante para a sua vida e conseguir modular isso, né? Não sei se você concorda, mas eu acho que a osteoartrite a gente precisa muito de ter um medicamento que a gente sabe que nenhum deles é excelente, mas que a gente precisa ter o paciente junto com a gente para estar ajudando nessas medidas comportamentais todas, perda de peso, atividade física, fortalecimento, para que a gente consiga ter um bom resultado e uma boa qualidade de vida. Cada vez mais esses pacientes estão envelhecendo, estão chegando numa idade mais avançada e a gente precisa ter esse feedback deles para conseguir chegar, envelhecer e envelhecer com qualidade, né? Com a qualidade de vida. Tá bom? Quero agradecer a todos, a presença de todos, as perguntas excelentes, o Murilo que dispensa comentário, que é uma simpatia, além de ser um profissional realmente excelente, gabaritado, sempre atualizado. E queria deixar para você fechar para a gente aí com alguma mensagem ou o que você acha que ainda Imagina. faltou falar. Obrigada pelas palavras, concordo 100% com tudo que você falou. A osteoartrite, assim, muitos colegas falam, é uma doença fácil, pode mandar. Na prática não é isso, assim, a gente precisa unir uma ampla gama de conhecimentos e de habilidades aí para tratar, para orientar, para ajudar o paciente na motivação, para perder de peso e para o exercício, para unir estratégias diferentes para a gente, de fato, fazer diferença na vida do paciente. Então, é difícil, assim, no dia a dia, é um desafio. E, enfim, consultem um profissional aí, peçam ajuda para melhorar a qualidade de vida, né? Que é uma doença que limita bastante. Queria agradecer você, me sentir em casa aqui, abraçado por você. Foi muito legal fazer essa live. Agradecer a SPR e todo mundo que ficou aí até agora participando, interagindo e fazendo pergunta. Boa noite, um abraço. Boa noite a todos, gente. Tchau, tchau.